Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar aí sobre a melhor forma, a forma mais eficiente de você investir, de você se expor ao setor imobiliário brasileiro nos dias de hoje, certo? E aí, nesse sentido, nesse contexto, nós vamos conversar e nós vamos aprofundar na classe dos fundos imobiliários, certo? E aí nós vamos passar pela parte das definições, as partes das vantagens de você investir em fundos imobiliários. Vamos fazer um comparativo também entre ações e o investimento em fundos imobiliários. E lá no final do nosso vídeo, eu vou te passar aí 3 bons exemplos de 3 bons fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores para você analisar, para você estudar e possivelmente fazer o seu investimento, certo? Bom, então dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a já deixar um like nesse vídeo aqui e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no nosso canal, certo? Então, feito tudo isso, eu te peço para você ficar até o final do nosso vídeo, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom e muito interessante para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, como a gente comentou lá no início do nosso vídeo, hoje nós vamos conversar aí sobre a classe dos fundos de investimentos imobiliários, certo? Ou apenas aí os fundos imobiliários. Então vamos passar pela parte da definição, a parte das vantagens e vamos conversar um pouco mais sobre tudo que você precisa saber sobre essa classe de investimentos. E começando aí pela parte de definição, um fundo de investimento imobiliário é um ativo aí de renda variável, é um investimento de renda variável, ou seja, é um investimento negociado em bolsa de valores. E no que consiste, qual é a definição de um fundo imobiliário? Um fundo de investimento imobiliário nada mais é ali com uma união entre vários investidores que montam uma carteira e investem esse patrimônio, investem esse portfólio no setor imobiliário, seja aí comprando ou construindo grandes imóveis. E os imóveis que esses fundos de investimento eles investem, eles aplicam o seu capital, aplicam o seu dinheiro, podem ser imóveis aí de diversos setores, certo? Então você vai encontrar aí fundos imobiliários na nossa bolsa de valores que investem em galpões logísticos, em shopping center, em escritórios comerciais, em bancos, em hospitais. Então existe uma gama de vários setores, de vários segmentos que os fundos eles vão investir o seu patrimônio. Então aí, como a gente comentou, um fundo imobiliário é um investimento negociado em bolsa de valores. Então aí, os investidores, esse fundo de investimento, ele vai unir o seu capital, ele vai reunir um certo capital, investir esse capital no setor imobiliário. Então aí, eles vão montar uma carteira, vão montar um portfólio com cerca de 10, 15, 20 imóveis dentro do seu portfólio e vão fracionar esses imóveis, eles vão transformar esses imóveis em cotas, em pedaços e vão distribuir e vão disponibilizar essas cotas lá na nossa bolsa de valores. Então aí nós investidores, podemos acessar, podemos comprar e vender essas cotas, esses pedaços de grandes imóveis por meio da nossa bolsa de valores, por meio de uma corretora de investimentos. Então esse aí é um primeiro ponto, uma primeira característica aí sobre os fundos imobiliários, que eles são investimentos de fácil acesso, basta você ter ali uma corretora em mão, uma corretora ali no seu celular, e você vai ter acesso à bolsa de valores, e aí tendo acesso à bolsa de valores, você pode comprar e vender esses pedaços, essas cotas de grandes fundos imobiliários. Então aí uma outra característica sobre os fundos imobiliários, atrelado a esse primeiro ponto aí de ser um investimento de fácil acesso, os fundos imobiliários, essa classe de investimentos, também é uma classe que te permite investir, que te permite se expor ao setor imobiliário a partir de um baixo custo, a partir de um baixo investimento inicial. Então aí com algo em torno de 100, 150 reais, você já consegue comprar e vender cotas de bons fundos imobiliários lá na nossa bolsa de valores. Então, só recapitulando até aqui, as informações que nós já discutimos, que nós abordamos sobre os fundos imobiliários, eles são investimentos de fácil acesso, ou seja, são investimentos bem acessíveis para você conseguir investir, para você conseguir comprar e vender cotas de bons fundos imobiliários, como a gente comentou, basta você ter ali o acesso a uma corretora de investimento, certo? Uma segunda característica é que são investimentos ali de baixo custo, de baixo investimento inicial, para você começar, para você se expor ao setor imobiliário, certo? Então aí com algo em torno de 100, 150 reais, você já consegue comprar cotas de bons fundos imobiliários e ser dono aí de vários imóveis, de vários shopping centers, por exemplo, de vários galpões logísticos. Então são investimentos bem simples, bem acessíveis no caso, e investimentos bem democráticos para você começar a investir. E um terceiro ponto aí sobre os fundos imobiliários é que eles são investimentos ali mais cômodos em relação ao investimento tradicional em imóveis. E mais cômodo em que sentido? Bom, imagina aí que você queira investir no setor imobiliário, você queira ali de fato construir um imóvel do zero, alugar esse imóvel. Então aí você precisa ali primeiro buscar um terreno, comprar esse terreno, construir esse imóvel do zero, se preocupar com construção, com gerenciamento, a manutenção. E aí quando esse imóvel estiver pronto, você precisa ali se preocupar em buscar um inquilino, em cobrar um inquilino, em manter esse imóvel. Então, com os fundos imobiliários, com o investimento em fundos imobiliários, você não tem essa burocracia. Então, nesse sentido, o investimento em fundos imobiliários é um investimento mais cômodo em relação ao investimento tradicional
em imóveis. Então aí toda essa parte chata, toda essa parte burocrática, como a questão aí da manutenção do imóvel, da cobrança dos inquilinos, da busca por novos inquilinos e toda essa parte de gerenciamento e administração dos imóveis fica a cargo do fundo de investimento, fica a cargo dos gestores profissionais, certo? Então você só precisa ali se preocupar em estudar e analisar um fundo imobiliário, investir o seu dinheiro e todo o resto, todo o trabalho burocrático fica a cargo ali de gestores, de administradores profissionais de fundos imobiliários. E uma quarta, e uma das principais características, e a característica mais importante, mais atrativa dos fundos imobiliários, é que eles são investimentos que te pagam rendimentos todos os meses e isentos de imposto de renda. Então, por lei, os fundos imobiliários eles são obrigados a todos os meses retirar uma parte dos aluguéis que eles recebem dos seus imóveis e repassar uma parte desses aluguéis na forma de proventos, na forma de dividendos para os seus cotistas, e esses dividendos, esses proventos, eles são isentos de imposto de renda. Então, quanto mais cotas de um fundo imobiliário você vai comprando, mais dividendo, mais rendimento você vai recebendo. Então, com uma cota você recebe X de dividendo, com duas cotas você recebe 2X de dividendo. Então, conforme você vai comprando mais cotas de um bom fundo imobiliário, mais dividendo, mais provento você vai recebendo todos os meses e, claro, rendimentos isentos de imposto de renda. Então, aí essas são as principais características e as principais vantagens de você investir nessa classe dos fundos imobiliários, certo? Como você viu aí, são investimentos bem acessíveis, bem simples de você começar a investir, são investimentos bem democráticos, ou seja, com baixo investimento inicial, você já consegue começar a investir em bons fundos imobiliários, certo? São investimentos mais cômodos em relação ao setor tradicional, ao setor imobiliário tradicional, certo? E, como a principal característica, são investimentos que te pagam rendimentos, que te pagam proventos todos os meses e isentos de imposto de renda. Então essas são as principais características, as principais vantagens de você investir no setor imobiliário, certo? De você investir em fundos imobiliários, melhor dizendo, certo? E como uma comparação entre fundos imobiliários e ações, ambos os investimentos aí, investimentos de renda variável, investimentos aí negociados em bolsa de valores, certo? As ações, elas são investimentos, elas são ativos que tendem a oscilar bem mais que os fundos imobiliários, certo? Então, ao longo de um ano aí, ao longo de 12 meses, você pode encontrar facilmente uma ação que vai oscilar, seja para cima ou para baixo, que vai oscilar aí 20, 25, 30%. Já no caso dos fundos imobiliários, eles são ativos, são investimentos que oscilam bem menos que as ações, certo? Então, um fundo imobiliário aí, ao longo de um ano, ao longo de 12 meses, ele vai oscilar 3, 4% no máximo, certo? Então, são investimentos que eles têm uma volatilidade diferente, mas que são aí igualmente necessários em uma boa carteira de investimentos. E para finalizar esse encontro de hoje, como a gente comentou lá no início do nosso vídeo, eu vou te trazer aqui 3 boas opções de 3 bons fundos imobiliários do setor de galpões logísticos, certo? Esse setor aí é um dos melhores setores para você investir, para você analisar e estudar os fundos imobiliários, certo? É um setor que tem muita procura, que tem muita demanda. Hoje, ele é o melhor setor da nossa bolsa de valores para você investir em fundos imobiliários. E a primeira opção, o primeiro fundo imobiliário que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje é o HGLG11, certo? Um dos fundos aí mais populares, mais conhecidos e mais sólidos da nossa bolsa de valores, um dos fundos que tem a maior quantidade de cotistas do nosso mercado financeiro, e ele é um fundo que tem hoje no seu portfólio cerca de 20 imóveis, então é um fundo bem interessante, bem sólido para você analisar, estudar e possivelmente fazer o seu investimento. A segunda opção de bom fundo imobiliário desse setor de galpões logísticos que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje é o GGRC11, certo? Um dos fundos aí que também tem bons indicadores, tem ótimos números da nossa bolsa de valores e conta hoje no seu portfólio com cerca de 17 imóveis bem distribuídos em vários bons estados do nosso país. E a terceira boa opção de bons fundos imobiliários desse setor de galpões logísticos que eu quero te apresentar nesse nosso encontro de hoje é exatamente o XPLG11, certo? O XPLG, que ele tem uma das melhores gestoras de fundos imobiliários da nossa bolsa de valores e do nosso mercado financeiro, certo? Também é um fundo com bons números, com bons indicadores e tem hoje no seu portfólio cerca de 17 imóveis distribuídos aí em vários bons estados do nosso país. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo que, como a gente comentou lá no início do nosso encontro, foi um vídeo para te apresentar uma classe de investimentos bem interessante para você se expor ao setor imobiliário brasileiro, certo? Com mais eficiência, com mais segurança, com um investimento mínimo mais democrático, certo? Então, nós conversamos aí tudo que você precisa saber sobre a classe dos fundos imobiliários, certo? Desde a parte de definições, a parte de vantagens de você investir nessa classe de investimentos, tá bom? E fizemos aí uma comparação entre fundos imobiliários, entre as ações, e para finalizar nós te passamos aí bons exemplos de boas opções de fundos imobiliários da nossa bolsa de valores para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos até aqui nesse nosso encontro de hoje, tá bom? E se você gostou desse conteúdo aqui, eu já te peço para você deixar um like aqui embaixo, certo? A já se inscrever aqui no manual, caso você ainda não seja inscrito, a já ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no nosso canal, certo? E no mais, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!